Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal neste sábado, dia 3 de abril de 2021. E o assunto desse vídeo aqui é a Copa do Nordeste e também o clássico Repá. Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo. Será o Repá de número 760, o clássico Rei da Amazônia número 760. E eu vou passar aqui para vocês aí as últimas informações desse jogo aí, né? E as possíveis escalações das duas equipes. Mas antes, vamos começar falando sobre a Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste que neste sábado conheceu aí a sua primeira equipe classificada para a segunda fase, né? Classificada matematicamente para a segunda fase e também a primeira eliminada. E o classificado da vez é o Fortaleza. O Fortaleza que recebeu o Bahia no Estádio Castelão, venceu pelo placar de 2-1, chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado por Salgueiro e Altos, essas duas equipes. Quinta e sexta colocadas, respectivamente, só podem chegar a 12 pontos, né? Falta uma rodada, o Salgueiro e o Altos ainda jogam pela sétima rodada, mas eles não conseguem mais alcançar a equipe do Fortaleza, que dessa forma então se torna a primeira equipe classificada para a segunda fase da competição. O Leão saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo com o atacante Matheus Justa, né? Ele abriu o placar a favor do time da casa. No final do primeiro tempo, o Gilberto empatou para o Bahia, porém na etapa final, o David acabou fazendo o segundo gol da vitória do Fortaleza, gol que classifica o Fortaleza para a segunda fase da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Lembrando que na segunda fase, o primeiro colocado de um grupo vai enfrentar o quarto colocado do mesmo grupo, hein? Como as equipes não se enfrentaram no mesmo grupo na primeira fase, nessa primeira fase de mata-mata, né, quartas de final, as equipes do mesmo grupo vão se enfrentar. Outro que também pode se classificar, aliás, antes de falar do outro que também pode se classificar, só colocando aqui os próximos compromissos das duas equipes na Copa do Nordeste, o Fortaleza sai para pegar o Confiança, enquanto que a equipe do Bahia, né, o Bahia que tem chance ainda de classificação, o Bahia vai jogar no Pituaçu contra o ABC. Todos os jogos da oitava rodada da Copa do Nordeste, a última rodada da primeira fase, estão marcados para o próximo sábado, 4 da tarde. Então, todos os 8 jogos no sábado no mesmo horário. Eu falei aqui do Fortaleza, né? O Fortaleza chegou aos 14 pontos, não pode mais ser alcançado por Salgueiro e Altos, né? Mas estava passando batido o Bahia. O Bahia, que é o terceiro colocado do grupo A, 10 pontos, né? E pode aí ainda perder essa vaga no G4 nesta rodada, né? Aliás, ele não perde não, porque o Confiança só tem uma vitória e o Bahia já tem 3, né? E o Sampaio Corrêa já jogou. Então o Bahia, mesmo com esse tropeço, ainda termina a rodada, né? A rodada de número 7 no G4, né? Agora, para não passar batido os jogos da Copa do Nordeste, ó, vou dar uma dica para vocês. No primeiro link aqui da descrição, você vai ser direcionado para o UOL Sport Clube. O UOL Sport Clube está oferecendo para vocês 7 dias de degustação grátis do Nordeste FC. No Nordeste FC você acompanha todos os jogos da Copa do Nordeste. Aproveita agora que está chegando a rodada decisiva, quando vamos conhecer os classificados, né, os últimos classificados e os confrontos da segunda fase. Então você aproveita, ó, clica no primeiro link da descrição, se cadastra para você ter aí 7 dias grátis de Nordeste FC, né? E para você curtir aí os jogos decisivos da Copa do Nordeste. Se você se cadastrar agora, aqui nesse final de semana, você ainda pega jogo da sétima rodada, hein? Então não perca tempo, ó, depois do vídeo, primeiro link da descrição, o UOL Sport Clube, você ali se cadastra para ter 7 dias grátis de Nordeste FC e também, né, do estádio TNT, a Liga dos Campeões da Europa volta neste meio de semana, então você também pode acompanhar nesse período de degustação os jogos aí da Liga dos Campeões da Europa, beleza? Bom, voltando então agora a falar sobre aqui os jogos da Copa do Nordeste, né? Outro que também pode sair desta rodada classificado é a equipe do Ceará, e o Ceará que foi neste sábado até a Ilha do Retiro e voltou de lá com uma sonora goleada aplicada para cima do Sport, hein? 4-0, resultado que eliminou matematicamente a equipe do Sport, né? Porque o Sport agora não tem mais chance de classificação por conta do empate do Sampaio Corrêa. Então, o Sport aí, o primeiro time matematicamente fora da briga pela segunda fase na Copa do Nordeste. Mas a situação do Ceará ficou boa, porque o Ceará, ele segue ali na primeira colocação do grupo A, tem 13 pontos, e ele está no momento a 5 pontos à frente do 13, o 13 que tem mais 2 jogos por fazer, e também ele está a 6 pontos à frente da equipe do Confiança, né? Então o Confiança pode chegar aos mesmos 13 pontos e 3 vitórias que o Ceará. Então o Ceará, o que o Ceará precisa para sair dessa rodada classificada? Ele precisa torcer por tropeços do 13 e também tropeços do Confiança. Essas duas equipes jogam fora de casa.
A equipe do 13 vai jogar neste domingo, lá no Barradão, contra o Vitória, enquanto o Confiança joga na segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba. Então, se essas duas equipes tropeçarem na rodada, o Ceará se torna a segunda equipe classificada, né, matematicamente, para a segunda fase da Copa do Nordeste. Então, as duas equipes do Ceará aí encaminhando vagas para a segunda fase da Copa do Nordeste. Pegar aqui os gols da partida, né, que não foram poucos. O Gabriel Dias, Kleber Mendoza e Pedro Nares, eles que fizeram os gols da equipe do Ceará nessa goleada por 4-0 em cima do Sport. Tivemos ainda os dois jogos da Copa do Nordeste nesse sábado. O ABC empatou com o Sampaio Corrêa 1-1, esse resultado, como eu falei, eliminou matematicamente o Sport da disputa. O Vitinho abriu o placar a favor do time de Natal aos 13 minutos do segundo tempo, mas a lei do ex, né, voltou a aparecer aí, como sempre, a lei do ex aparecendo e fazendo vítimas. E aí foi o Jefinho, aos 21 minutos do segundo tempo, empatou para o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que vinha aí de 2 vitórias, né? Sampaio Corrêa que está aí agora numa situação muito boa na classificação. Vamos colocar aqui então, vamos mostrar aqui a classificação. A equipe do ABC, mesmo com o tropeço, segue no G4, está ali na terceira colocação com 9 pontos, porém, se Vitória e Salgueiro vencerem na rodada, Vitória, Salgueiro ou Alto, se dois desses três vencerem na rodada, o ABC sai do G4 ainda neste final de semana. Já o Sampaio Corrêa é o quarto colocado do grupo A com 10 pontos, mas ele pode perder essa quarta colocação aí, tanto para o 13 como para o Confiança. Então não é só o Ceará que está torcendo, secando aí o 13 e o Confiança. O Sampaio Corrêa também vai dar uma secadinha nessas duas equipes para terminar a rodada dentro do G4. Colocar aqui os próximos jogos das duas equipes, né? Lembrando, todos os jogos da próxima rodada da Copa do Nordeste no sábado, 16 horas. O ABC joga contra o Bahia, né? E enquanto que a equipe do Sampaio Corrêa vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa contra o CSA, né? Falando no CSA, o CSA também esteve em campo nesse sábado, em um jogo muito movimentado, empatou em 2-2 com a equipe do 4 de julho. Com esse resultado, o CSA deixou o Fortaleza dar uma desgarrada na liderança, né? O CSA segue na segunda colocação com 10 pontos ganhos, porém já está 4 pontos atrás do Fortaleza, né? Fortaleza aí então encaminhando a sua primeira colocação do grupo. Já a equipe do 4 de julho, que tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos por fazer, vai fazer nessa semana o jogo que está devendo contra o ABC. O 4 de julho segue na sétima colocação, 6 pontos ganhos, mas por conta desse jogo a menos, ainda tem chance de se classificar, né? O 4 de julho tem mais 2 partidas por fazer, e se vencer essas 2 partidas, pode se classificar para a segunda fase. Além desse jogo contra o ABC, que o 4 de julho ainda tem que fazer, na última rodada ele vai pegar o Vitória em casa. Já a equipe do CSA, como eu falei, pega o Sampaio Corrêa, né? Eu fiquei devendo os gols aqui para vocês. O Sinelton abriu o placar para o 4 de julho aos 17 minutos do primeiro tempo. Aí o De La Torre, cobrando pênalti, empatou para o CSA aos 44 minutos. O Túlio virou o marcador aos 3 minutos do segundo tempo, enquanto que o Dudu Berberibe, acho que esse é o nome correto, deixou tudo igual aos 9 minutos do segundo tempo. Então, portanto, CSA 2, 4 de julho 2, resultado bom pro CSA, né? Nem tanto assim, porque foi em casa, mas um resultado ruim para a equipe do 4 de julho, que agora vai ter que vencer seus 2 jogos, né? Para conseguir aí manter a briga para chegar na segunda fase. Vamos passar então os jogos deste domingo da Copa do Nordeste, né? Teremos aí jogos neste domingo. Deixa eu voltar aqui a página aqui. Neste domingo nós vamos ter às 15h45 o Altos jogando contra o Santa Cruz. Jogo aí em que o Altos pode alcançar o G4, né? O Altos que vem aí de 2 derrotas na competição, e o Santa Cruz que tenta se manter ainda vivo na briga pela classificação. O Santa Cruz é o último colocado do grupo A, só tem 3 pontos, e no momento ele está a 6 pontos atrás da equipe do Sampaio Corrêa. Então, se o Santa Cruz tropeçar, o Santa Cruz está fora. Também vamos ter nesse domingo o Salgueiro jogando contra o CRB. Esse jogo vai ser às 16 horas lá no estádio Cornélio de Barros. E também, como eu falei, o Vitória jogando contra a equipe do 13 lá no Barradão, 6 da tarde. Aí na segunda-feira a rodada será encerrada com o Botafogo jogando contra o Confiança, né? Jogo 7h30 da noite no estádio Almeidão. E como eu falei há pouco, né? Se você quiser acompanhar esses jogos, clica aqui no primeiro link da descrição para você assinar aí o Nordeste FC, né? E o All Sport Clube está oferecendo 7 dias grátis de degustação para você conhecer, para você experimentar o serviço, beleza?
Bom, virando a página agora, vamos falar de campeonatos estaduais, né? Vamos falar aí nesse final de semana temos vários clássicos, né? Grêmio Internacional em Porto Alegre, vai rolar também um América e Atlético lá em Minas Gerais, mas o jogo aí que também está movimentando o pessoal é Paysandu e Remo. O clássico Rei da Amazônia, o clássico número, deixa eu ver aqui se eu já não me perdi na numeração, o clássico Rei da Amazônia número 760, acontece nesse domingo, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense, e será a volta aí do Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense ficou parado 2 semanas, voltou agora nesse final de semana e já volta com esse clássico. As duas equipes vão se enfrentar pela primeira vez na temporada de 2021, não confundir com os 2 jogos que eles fizeram em janeiro pela Série C, mas aqueles jogos foram pela temporada de 2020. Então esses 2 times vão se enfrentar pela primeira e pode ser também a única vez nessa temporada de 2021. Eu explico. O Remo e o Paysandu estão em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro. Nesse Campeonato Paraense é o único jogo deles na primeira fase. Então se eles não se cruzarem no mata-mata do Campeonato Paraense e também não se cruzarem na Copa do Brasil, que eles também podem se cruzar na Copa do Brasil, então esse aí pode ser o único repá da temporada de 2021. E como é que as duas equipes chegam para o clássico, né? Vamos começar falando do time da casa. O Paysandu, que está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, chega para esse jogo com 1 empate e 2 vitórias no Campeonato Paraense. Durante a parada do futebol, a diretoria trouxe 2 reforços. Trouxe o Paulinho e o Bruno Paulista, né? Porém, esses 2 jogadores não devem estar em campo, pelo menos começar jogando. O Diego Matos e o volante Ratinho se recuperaram da Covid e são dúvidas. Sem revelar nomes, né? O técnico Itamar Schulli disse que alguns jogadores não devem estar em campo, porém, ele não falou quais seriam esses jogadores, né? Se foram esses que eu citei, ou se tem mais algum outro jogador que também pode aí ficar fora da partida. O certo mesmo é que o time não tem jogadores suspensos, né? Então o Itamar Schulli não vai ter baixas por conta de suspensão. Vamos pegar aqui o possível time do Paysandu, né? O provável Paysandu deverá ir a campo com o Victor Souza no gol, a defesa formada pelo Israel, Perema, Ian e Bruno Colasso. O meio de campo deverá ter o Denilson, o Eliezer e o Rui. Na frente, Ari Moura, o Nicolas, né? O Nicolas que foi envolvido aí numa polêmica ao longo da semana, e o Igor Goulart. Pelos lados do Remo, o técnico Paulo Bonamigo terá todo o elenco à disposição, incluindo o goleiro Vinícius, né? O goleiro Vinícius também que ficou afastado aí em isolamento social por conta da Covid. Porém, não se sabe se ele vai começar jogando, né? Ou se vai ficar no banco de reserva. No meio de campo, a dúvida fica entre o Gabriel Lima e o Wallace, né? Então o Paulo Bonamigo aí com essa dúvida no meio de campo. Vamos agora pegar aqui o provável time do Remo, né? O Remo aí que vem aí com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil também avançou para a segunda fase, então as duas equipes invictas nesta temporada de 2021. O provável time do Remo deverá ter o Vinícius ou o Thiago, né? O Thiago que entrou bem aí no gol do Remo, inclusive defendendo o pênalti, né? Num jogo da Copa do Brasil contra o Sportivo de Bento Gonçalves. Então, a escalação do Remo deverá ter Vinícius ou Thiago no gol, Wellington Silva, Rafael Jansen, Fredson e Marlon na defesa. O meio de campo deverá ter o Uchoa, o Lucas Siqueira e o Felipe Gedós. Na frente, o Gabriel Lima ou Wallace, o Renan Gorni e o Dioguinho. Esse aí vai ser também o primeiro jogo do Uchoa, né? Contra o Paysandu, né? Porque o Uchoa aí até outro dia defendia as cores do Papão e agora está do lado do Remo, né? Está defendendo as cores, o azul escuro do Leão. Bom, arbitragem para esta partida, né? A arbitragem para essa partida também gerou bastante discussão, né? Vai ser o primeiro repá apitado por esse árbitro, que é o Marcos José Soares de Almeida. Ele será auxiliado pelo Márcio Gleidson Correia Dias e pelo Jonathan Leone Lopes. Então esse aí é o trio de arbitragem, lembrando que no Campeonato Paraense o pessoal ainda não está utilizando o árbitro de vídeo. Então vamos ver aí, vamos desejar aí uma boa arbitragem aí para esse trio, né? Porque o jogo aí vale muito, né? O jogo é uma rivalidade assim muito acirrada lá em Belém. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né, o seu palpite para o repá, hein? Quem que vai se sair bem no clássico, né? O clássico Rei da Amazônia número 760. Vai dar Paysandu? Vai dar Remo? Lembrando que, ó, em 2021, né, o Remo venceu as 2 partidas, hein? Só que na última final do Campeonato Paraense, quem se deu melhor foi o Papão. Vamos ver agora, então, quem vai se dar bem no jogo deste domingo. Então, deixa aqui nos comentários o palpite de vocês para esse jogo.
Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!